Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, e o versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará, seguramente estará descansado do temor do mal. Oh, glória a Deus. Aqui nesse capítulo 1, do versículo 20 em diante, está falando o convite e exortação da sabedoria. Mas no versículo 22, nós temos aqui 3 perguntas. No versículo 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, ou estúpido? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Segunda pergunta. Terceira pergunta é: e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, nesse versículo 33, diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Glória a Deus. Do temor do mal. Eu quero apresentar aqui agora cinco pessoas na Bíblia. As pessoas que habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. As pessoas que deram ouvidos a Deus. Uma das pessoas foi Noé, no capítulo 6. No capítulo 6 e o versículo 8. Capítulo 6 e o versículo 8. Que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Aqui, Deus encontrou a humanidade nesta época, na época de Noé, todos corruptos. Era uma corrupção geral do gênero humano. Então, aqui nesse capítulo 6, o fracasso final de Adão, você pode ler no versículo 3, né? Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aqui foi o fracasso do homem, o fracasso final de Adão. Depois nós temos agora o propósito do julgamento. Começa no versículo 7, e é versos 6 e 7. Nós vamos ler esses versículos, tá entendendo? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui Deus teve um arrependimento por ter feito o homem e pesou-lhe em seu coração. Assim como pesa também em nosso coração, pesa no coração de Deus também.
E Deus aqui se arrependeu no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis. Versículo 7 diz assim agora: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando Deus estava falando isso, aqui eu, no meu entendimento, Noé estava escutando a conversa de Deus. Noé estava escutando a conversa de Deus e simplesmente no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, como quem disse assim: vai me destruir também? Vai me destruir também? Então começa agora o propósito da graça. O segundo ponto aqui nesse capítulo, o propósito da graça, no versículo 8 e 9 e 10. Então eu vou repetir esse versículo 8, depois 9 e 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jefas. Então, o propósito da graça está aqui anunciando agora para Noé. O ponto 3, o julgamento anunciando, no versículo 11, 12 e 13. Então, nós vamos ler agora 11 e 12 e 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, aqui foi dada, aleluia, o anúncio do julgamento. Quer dizer, anunciando o julgamento para Noé. Depois, no ponto 4, a arca da graça. Quer dizer, já está falando da graça de Cristo, né? Então, nós vamos ler versículo 14, 15 e 16 agora. Já vai estar falando a arca da graça. 14, 15, 16, ainda no capítulo 6 de Gênesis. Faze para ti uma arca de madeira, de gofre farás, e compartimentos na arca e a pertumarás por dentro e por fora com pertuma, e desta maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura e de 30 covados a sua altura. E farás a arca uma janela e de 1 covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segunda e terceira. Então, essa foi
as medidas de Deus dada para fazer a Arca da Graça. Agora, no versículos, o julgamento revelado. Começando do versículos 17 até 21. O julgamento aqui agora está sendo revelado no versículo 17 até o versículo 21. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que viva, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de toda réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida, e tu toma para ti de toda comida que se coma e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Então, assim, Deus anunciou o julgamento revelado a Noé. Agora, nós vamos para o capítulo 7. Preparação para o julgamento, do capítulo 7 agora, de 1 a 9. Nós vamos ler esses versículos de 1 a 9. Depois diz o Senhor a Noé: entre tu e toda a tua casa na arca, porque te é de visto justo diante de mim nesta geração. Então, diz aqui assim: depois disse o Senhor a Noé: entre tu, quer dizer, Noé quis que Deus entrasse primeiro na arca, depois toda a tua casa na arca, porque te é visto justo diante de mim nesta geração. Aqui está falando da fé vindoura, quer dizer, já estava falando de uma fé que nós lemos muito no livro de Hebreus, né? Hebreus é um dos livros, capítulo 11, que fala da fé de Noé, e aqui no início da Bíblia, então, já está falando de uma fé vindouro. Quer dizer, fé fala de Cristo. Então, o versículo 2 diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea, também das aves do céu, 7 e 7 machos e fêmea, e para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra, porque passando ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme todo o que o Senhor lhe ordenará.
E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda o réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. Então, aqui no capítulo 7 de Gênesis, é preparação para o julgamento. Agora, do versículo 10 até o versículo 24, está agora falando o julgamento executado. O julgamento executado. Começando do versículo agora 10 até versículo 24. Está escrito assim: E aconteceu que, passando 7 dias, viram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jefas, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e toda réptil que se roge sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro e toda qualidade, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertas. 15 covoadas acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem. E tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, estes foram os dias que prevaleceram as águas sobre a terra. Agora, no ponto 8, o julgamento executado, fim da dispensação e da consciência. No capítulo 8, do versículo 1 a 14.
E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez para passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se águas, e cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva dos céus esteve. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arabe, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé as janelas da arca que tinha feito. Agora do 7 em diante diz aqui assim: e soltou uma cobra que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra, e depois soltou uma pomba, e ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou, e ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, o 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seco. Então, aqui foram os julgamentos no início da Bíblia que nós lemos aqui. Agora, nós estamos sempre pregando, falando da vinda de Jesus, né? E do julgamento que vai vir agora. Aqui na época de Noé, no início da Bíblia, né? Que era uma dispensação da graça, aconteceu também o anúncio, mas o povo não acreditava nesses anúncios. Agora nós vamos ver outras pessoas porque nós estamos falando do versículo 33, Provérbios capítulo 1. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Então, do temor do mal. Vamos ver outras pessoas agora. Os 3 jovens hebreus. No livro de Daniel, vamos ver agora. No livro de Daniel, capítulo 3, vamos ver agora. Eu aconselho você ler esse capítulo todo, mas eu não vou ler ele todo agora, porque vai tomar muito tempo. Então, eu vou começar no versículo 13, diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei.
Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Aí agora no versículo 16 diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, esta foi a resposta dos 3 jovens que deram ao rei. E o resultado, então, está no no versículo 24 até o versículo 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então esse foi o segundo anunciado aqui, que não tiveram, que descansando do temor do mal. Amém? Agora, a terceira pessoa é o Daniel. Virando só uma folha para frente, capítulo 6, e o versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. Daniel agora fala assim, porque aqui Daniel foi lançado na cova dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenha cometido delito algum. Então o rei Dário muito se alegrou por ter ouvido a voz de Daniel no meio de muitos leões famintos. Então Daniel também saiu, aleluia, vitoriosa. E esses versículos são alertas para nós agora, porque está uma confusão. Uns entendem assim, outros entendem de outras maneiras. Mas essas palavras que eu estou lendo hoje já se cumpriram. Você quer ver agora outros versículos? Esses ainda não se cumpriram. As ovelhas de Jesus. Nós vamos agora para o livro de João. João capítulo 10. As ovelhas de Jesus. Versículo 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Então Jesus falou essas palavras aqui. Jesus já estava na terra, né? Acerca das ovelhas, e uma delas sou eu. E outra, se você que está ouvindo já é uma ovelha de Jesus, então a outra pessoa que é você. Mas você que está ouvindo esta mensagem e não aceitou Jesus ainda, então você precisa aceitar Jesus. Então, esta palavra está prestas para se cumprir agora. Se falta cumprir esta palavra agora. Mas aqui nós temos a garantia de Jesus e do Pai dele, de Deus, né? Que ninguém arrebatará as ovelhas da mão de Jesus e nem do Pai. Glória a Deus. A última agora é Davi. O rei Davi. O rei Davi, nós vamos ver agora no Salmo 23, quando o Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, a felicidade temos o Senhor como nosso pastor. Então, se você não tem um pastor, acima da tua cabeça existe um pastor que quer te guiar, aleluia, como guiou Davi, aleluia, como disse aqui no versículo 2 agora. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Quer dizer, se ainda precisa de vara e cajada, Deus usa. Ainda que você anda no vale da morte, nada vai acontecer contigo. Versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu garanto para você que nesta mesa o inimigo não toca, porque foi preparada por Deus. Aleluia. Perante os teus e os meus inimigos. O versículo 6 diz assim agora: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, estes longos dias é de eternidade para eternidade, para quem se mantém firme com Deus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoa e que você seja feliz. Aceite Jesus como teu Salvador. Amém? Em nome de Jesus. Amém.